lá. Olá, boa tarde. Vou ler mais uma vez para você, mais um dia, uma fábula japonesa. Tá? A história de hoje vai ser a desavença entre o macaco e o caranguejo. Há muito, muito tempo, em um dia claro de outono no Japão, um macaco de cara vermelha e um caranguejo amarelo brincavam juntos, próximos às margens de um rio. Enquanto corriam por aí, o caranguejo encontrou um bolinho de arroz e o macaco uma semente de caqui. O caranguejo pegou o bolinho de arroz e mostrou para o macaco, dizendo: "Olha só que coisa boa encontrei." Então, o macaco ergueu a semente de caqui e disse: "Eu também encontrei algo bom, olha." Embora o macaco sempre tenha gostado muito de caqui, a semente que ele havia acabado de encontrar não lhe tinha muita serventia. A semente do caqui é como uma pedra dura, não é comestível. Ele, portanto, seu caráter ganancioso, ficou com muita inveja do ótimo bolinho encontrado pelo caranguejo e propôs uma troca. O caranguejo, naturalmente, não via por que deveria trocar seu prêmio por uma semente dura como pedra e não aceitou a proposta do macaco. O macaco astuto começou, então, a tentar convencer o caranguejo. "Mas quanta insensatez não pensar no futuro. O teu bolinho de arroz pode ser comido agora e, obviamente, é muito maior do que minha semente. Mas, se semeares esta semente, ela logo germinará e se tornará uma grande árvore em alguns anos e dará uma abundância de caquis, bons e maduros, ano após ano. Ah, se eu pudesse te mostrar a árvore com os frutos amarelos em seus galhos. Claro, caso não acredites em mim, eu mesmo irei semeá-la, apesar de eu ter certeza que depois tu te arrependerás muito de não ter seguido meu conselho." O ingênuo caranguejo não conseguiu resistir à persuasão esperta do macaco. Por fim, cedeu e concordou com a proposta, e a troca foi realizada. O macaco ganancioso logo engoliu o bolinho e, com grande relutância, deu a semente de caqui para o caranguejo. Também gostaria de ter ficado com ela, mas ficou receoso de deixar o caranguejo irado de acabar sendo beliscado por aquelas garras afiadas em forma de tesoura. Eles se separaram um pouco depois. O macaco voltou para as suas árvores da floresta e o caranguejo para suas pedras ao longo da margem do rio. Assim que chegou a casa, o caranguejo plantou a semente de caqui conforme o macaco havia lhe instruído. Na primavera seguinte, o caranguejo ficou encantado em ver uma árvore jovem crescendo do solo. A cada ano que passava, ela crescia cada vez mais, até que por fim floresceu durante a primavera, e no outono que se seguiu, deu caquis enormes e ótimos. Entre as folhas verdes, largas e lisas, as frutas pendiam como bolas douradas e, à medida que amadureciam, iam adquirindo um tom alaranjado intenso. E o pequeno caranguejo sentia prazer em sair de casa, dia após dia, para sentar-se ao sol, exibir os longos olhos da mesma forma que os caracóis estendem as antenas e observar os caquis amadurecendo perfeitamente. "Que deliciosos devem estar", pensou consigo mesmo. Certo dia, por fim, soube que os caquis deveriam estar bem maduros e que queria muito provar um. Tentou várias vezes subir na árvore, na esperança vã de alcançar um dos belos frutos pendurados acima dele. Todavia, fracassou em todas as tentativas, pois as pernas do caranguejo não eram feitas para escalar árvores, e sim para correr ao longo do chão e das pedras. O que ele conseguia fazer de forma bastante hábil. Em seu dilema, lembrou-se do velho companheiro, o macaco, que, sabia ele, podia escalar árvores melhor do que qualquer outro animal no mundo. Resolveu, então, pedir ajuda ao outro e partiu para encontrá-lo. O
Correndo de lado e subindo pela margem pedregosa do rio, pelos caminhos que davam para a floresta sombreada, o caranguejo finalmente encontrou um macaco que tirava um cochilo em seu pinheiro favorito, com a cauda enrolada firmemente em um galho para evitar que caísse enquanto estivesse sonhando. Logo, contudo, despertou por completo quando percebeu que estava sendo chamado e ouviu com entusiasmo o que o caranguejo lhe dizia. Quando soube que a semente que ele tinha trocado havia muito tempo pelo bolinho de arroz tinha crescido e virado uma árvore que agora dava frutos, ficou radiante, pois imediatamente pensou em um plano astuto para que pudesse ficar com todos os caquis. Ele concordou em ir com o caranguejo para colher um fruto. Quando os dois chegaram ao local, o macaco ficou espantado ao ver que a bela árvore havia crescido a partir da semente e o quanto estava carregada, cheia de caquis maduros. Rapidamente subiu pela árvore e começou a arrancar as frutas e a comer, o mais rápido que podia, um caqui atrás do outro. Sempre escolhia o melhor e o mais maduro que encontrava e continuava comendo até que estivesse cheio. Não deu nenhum para o pobre e faminto caranguejo, que o aguardava abaixo. E quando tinha terminado de comer tudo, havia sobrado apenas frutos verdes e maduros. O leitor pode imaginar os sentimentos do pobre caranguejo, depois de ter esperado pacientemente por tanto tempo para que a árvore crescesse e que os frutos amadurecessem, enquanto via o macaco devorando todos os caquis bons. Ficou tão decepcionado que deu voltas e mais voltas na árvore, chamando o macaco para lembrá-lo de sua promessa. A princípio, o macaco não prestara atenção aos pedidos do caranguejo, mas, por fim, pegou o caqui mais duro e verde que encontrou e mirou na cabeça do animal. Quando ainda não está maduro, o caqui é duro feito pedra. O míssil do macaco acertou em cheio e o caranguejo ficou gravemente ferido com o impacto. Repetidas vezes, o macaco, o mais rápido que pôde, foi arrancando os caquis duros e os jogou contra o caranguejo indefeso, até que este caísse morto, coberto de feridas por todo o corpo. Lá estava ele, jogado lamentavelmente ao pé da árvore que ele mesmo havia plantado. Quando o macaco perverso percebeu que havia matado o caranguejo, correu do local o mais rápido que pôde, com medo e se tremendo todo, como o bom covarde que era. Mas o caranguejo tinha um filho que estava brincando com um amigo não muito longe do lugar onde aquele triste evento ocorrera. Quando voltou para casa, deparou-se com o pai morto, em péssimas condições. Sua cabeça estava arrebentada e sua carapaça havia sido partido em vários lugares. Em volta do corpo estavam os caquis não maduros que o tinham matado. Diante daquela visão terrível, o pobre jovem caranguejo, se sentou e chorou. Depois de ter chorado durante algum tempo, contudo, disse a si mesmo que chorar não resolveria nada. Era seu dever vingar o assassinato de seu pai. Então decidiu fazê-lo. Procurou em volta alguma pista que pudesse ajudá-lo a descobrir o assassino. Olhou para cima, notou que os melhores frutos tinham sumido e que havia vários pedaços de casca e muitas sementes espalhadas pelo chão por todos os lados. Assim como os caquis não maduros que haviam sido claramente jogados contra seu pai, certo? Em seguida, compreendeu que o macaco havia sido o assassino, pois havia se lembrado, naquele momento, que o pai tinha lhe contado uma vez a história do bolinho de arroz e da semente do caqui. O jovem caranguejo sabia que macacos gostavam de caqui mais do que de todas as outras frutas. Tinha certeza que a ânsia do animal pela cobiçada fruta havia sido a causa da morte do velho caranguejo. Que lástima. Parte 2.